está confirmado tudo que Deus decretou para nós. Só se nós não quisermos mesmo, irmão, mas está tudo decretado. Em nome de Jesus. Pastor Rubens, com oportunidade, vem. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo. Deixa aí, irmão, para o livro dela, profeta Isaías 53. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, que podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Sua misericórdia se estende de geração a geração. Isaías 53. Quem não encontrou, diga, espere. Verso 7. Para a nossa meditação. Versículo 7. Diz assim: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Somente a Deus. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, estamos diante de uma palavra essa que o profeta Isaías, ele já começa a esclarecer o que iria acontecer com Jesus. E quando nós paramos para refletir, nós observamos que Jesus, Ele é Deus. Ele agora vai deixar o seu trono de glória. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, diz que todos pecaram e todos foi tirado o direito de salvação. Mas Deus mostra e prova o seu amor para com você, para comigo, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Eu quero que com carinho você olhe para este irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é uma joia. Você é uma joia Que Deus criou. Aí quando nós vamos lendo o texto,
nós observamos que no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Mas nessa trajetória, Jesus agora, ele se apresenta com 12 anos no templo, pregando e ensinando. E daí depois ele entra no anonimato, ninguém vê mais falar de Jesus. E depois, com seus 30 anos de idade, ele aparece pregando, curando e libertando os oprimidos. E nós observamos que Jesus, ele sempre fazia questão de mostrar que ele era Deus. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, aonde ele demonstra o seu poder transformando água em vinho. E daí para lá Jesus começou pregando o evangelho do reino, curando e transformando e mostrando para o ser humano que para entrar no céu precisa negar a si mesmo, reconhecer a sua pequenez e se entregar a Jesus como único e salvador da sua vida. E a Bíblia diz que agora a fama de Jesus começa a crescer, porque multiplicava pão, dava vista aos cegos, curava leprosos. E agora o povo, quando soube que Jesus curava, eles pegavam os seus doentes, os seus problemas, não queria mais aquele problema, colocava sobre os ombros e ia onde estava Jesus e lançava os pés de Jesus, dizendo: eu não aguento mais, este problema é teu, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus todos os curava. E por isso o povo ia ao encontro de Jesus. Mas quando Jesus estava ensinando à beira do mar, que está escrito em Marcos capítulo 5, no capítulo 4, ele começa a falar, ensinando por parábola, mostrando aos discípulos que aquela multidão que estava ali não estava por causa da sua palavra, mas por causa dos sinais e milagre que acontecia. Aí ele começa dizendo: havia um homem com uma semente e 4 solos diferentes. Ele estava dizendo: nem todos que estão aqui recebem a minha palavra. Depois ele começa a falar sobre a parábola da candeia. Aí ele começa a dizer: tudo que é feito, por mais escondido que seja, será revelado.
que o homem só tem poder na semente enquanto está na sua mão, mas depois o que é lançado ao solo, ele diz: aquele homem lançou a semente, voltou para casa e foi dormir. Foi o mesmo que Paulo estava ensinando a igreja de Corinto por causa dos problemas que estava acontecendo. Eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas. Aí Jesus diz aqui, olha, aleluia, Paulo diz assim: um planta, o outro rega, mas fique sabendo que só quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Se Ele não tiver na história, nada pode acontecer. Glória a Mas Deus, aqui Senhor. adiante Aleluia, nós Pai. vamos notar, a Bíblia diz que mesmo assim, tudo que Jesus fez, chega um momento dele ser entregue ao sofrimento. E quando nós estamos lendo o livro de Isaías, ele diz assim: ele foi moído pelos nossos pecados. O que me chama a atenção é que Jesus, ele vai passar por um momento de sofrimento, pagar algo que não era dele. Ele vai tomar sobre si um Deus que desceu do céu sem pecado, mas se faz pecado por causa de mim e de você. E nós precisamos entender que nada nesta vida é mais importante do que estar na presença de Deus. Porque Jesus, ele deixa o trono de glória, se humilha, se tornando ser humano e se entrega por mim e por você. A Bíblia diz que agora Jesus, ele vai passar pelo momento de sofrimento. O Verbo se fez carne, ele era 100% homem e 100% Deus. A dor que eu sinto, Jesus também sentia. O peso que eu sinto, Jesus também sentia. E a Bíblia diz que agora Jesus vai ser julgado. E a Bíblia diz que, segundo a lei de Roma, precisava levar 40 chibatadas. O chicote romano, ele tem 12 pontas. De 6 era amarrado ossos de carneiro. Nas outras 6 era pedaços de ferro, que quando batia, os ossos e os ferros entravam na carne, e quando puxava, pedaços de carne se espalhava. Aí agora eu me pergunto, por causa de quem é esse sofrimento? Ele não devia nada e agora está passando por este sofrimento. Eu quero que você olhe para
para o irmão e diz assim: Jesus sofreu Jesus sofreu pela sua causa. pela sua causa. E muitas das vezes, nos dias que eu encontrei esta igreja, e é dia de culto, eu quero confessar para os irmãos, quando a gente chega da roça de 5h30 para 6 horas, o corpo está quebrado, cansado, mas mais dor Jesus passou por mim. Aleluia. E não desistiu de mim nem de você. Então não há impedimento para nós estarmos aqui. E a Bíblia diz que Jesus leva o quê? 40 chibatadas, que somando 480 cortes no seu corpo. 480 cortes no corpo. E o sangue vai derramando. O sangue vai derramando. E este sangue é para purificar os nossos pecados. E muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, nós observamos que Jesus, ele era Deus, mas estava naquele momento de dor como homem. E depois de tudo isso, Jesus agora vai carregar aquela cruz até o lugar que ele vai ser crucificado. E quando Jesus vai saindo ali com aquela cruz, a Bíblia diz que havia um corredor de pessoas aqui, pessoas desse lado, pessoas desse outro, e Jesus vai passar no meio. Enquanto Jesus passava, alguém cuspia nele, outros batiam nele, e ele vai estar sendo levado para o Gólgota. E eu quero dizer para os irmãos, e eu quero pregar subordinado a 3 clamores da cruz. O nosso Jesus, na cruz do Calvário, ele clama, não foram apenas palavras de dor, mas a mensagem profunda que revela o coração de Deus para o propósito da salvação. E quando Jesus ele chega naquele lugar, primeiro vão colocar cravo. Não era cravo, não, era prego grande mesmo, prego nas mãos, prego nos pés. E eu quero só chamar a atenção dos irmãos aqui, que eu tenho observado aqui, tanta terra e não tem cerca. Mas quem já mexeu com cerca aqui sabe que quando, para colocar um morão, um buraco é muito fundo, você coloca um morão e solta ele para ele descer. Aí eles pegam Jesus, levanta a cruz. Você está pensando que pegou e foi descendo devagarinho? Quando colocou a cruz perto do buraco que soltou, aquela pancada Jesus teve que suportar aquela dor.
pacote, sabendo que alguém sofreu lá na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Em outro tempo nós éramos o quê? Escravos. E escravo, para ser livre, precisa que alguém pague a dívida. E Jesus se colocou como esse pagador. E a Bíblia diz que, como ovelha, ele foi levado sem reclamar. Os mesmos que ele curou, os mesmos que ele alimentou, foi os mesmos que, quando Pilato perguntou: e aí, solte Jesus e crucifica Barrabás, ou crucifica Barrabás, ou solte Barrabás e crucifica Jesus? Os mesmos gritou dizendo: solte Barrabás e crucifica Jesus. E nos dias atuais que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma época que o povo continua negando Jesus nas suas ações, nas suas formas de cultuá-lo, de servir, porque nós precisamos lembrar todos os dias que, para eu e você ser livre, alguém pagou o preço. E a Bíblia disse agora que Jesus, ele vai dar o primeiro clamor. Ele está na cruz pregado. E a Bíblia diz que quando Jesus está lá na cruz pregado, que ele olha para o céu, ele viu o seu Pai irado. Quando nós vamos ler o Salmo, quem tiver Bíblia pode corrigir, quando nós vamos ler o Salmo 18, versículo de número 7, quando Jesus está crucificado, passando pelaquele momento de dor, o seu corpo sendo seguro pelo prego, no versículo 7 do capítulo 18, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Versículo 8: do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam deles. Aí foi o momento que Jesus clamou. Olha o que diz o versículo 9: e baixou-se os céus, e desceu, e eis a escuridão. No versículo 10 foi o momento que Jesus clamou. Foi porque ele viu o seu Pai montando em um
sobrevoou. Naquele momento Deus vinha para destruir tudo, porque o ser humano estava rejeitando a sua redenção. Mas Jesus, quando ele olhou o que ele viu, ele clamou dizendo: Pai, perdoa-as, porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o primeiro clamor de Jesus. Em Lucas capítulo 23, versículo 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Irmãos, é tão difícil para nós, porque mesmo sendo crente, perdoar quem está nos ofendendo. Eu sou crente, mas ele aprontou comigo, ela aprontou comigo, e eu não perdoo. Ainda existe isso na igreja. Mas Jesus disse: como eu posso te perdoar se você não perdoa o seu próximo? Então nós precisamos que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Saber que nós somos comprados por Ele e que nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele aceita o Evangelho, porque antes ele perseguia e matava, mas quando ele aceita Jesus, ele começa agora a dizer: a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me salvou. Aleluia. Então nós observamos que o preço foi muito caro e que nós fomos comprados pelo preço que está além do ouro e da prata, mas nós fomos comprados pelo sangue puro que foi derramado na cruz do Calvário. Romanos capítulo de número 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele não olhou o meu defeito nem o seu defeito. Jesus, ele não olhou dizendo: aquele ali já fez isso, eu não vou pagar o preço por ele, não. Aquele ali fez isso, não. Jesus não olhou. E nós estamos vivendo uma época de pessoas que estão formando grupos dentro da igreja, grupo dos riquinhos. Foi o que o apóstolo Paulo desmanchou na igreja de Corinto, quando ele celebrava a ceia, dizendo: olha, quando juntares para comer, esperais um pelos outros, porque eles formaram um grupo dos bonitinhos e excluíam os outros.
Mas se nós observar, tanto o bonito como o mais feio, como eu mesmo, todos foram pagos pelo mesmo preço. Eu quero que você olhe para o irmão e diz assim: você pode ser melhor do que eu Você pode no dinheiro, no dinheiro. mas Jesus pagou o mesmo preço por mim também. Você pode até morar em uma mansão, mas a Bíblia diz que Jesus preparou mansões celestiais, aonde eu e você vai habitar. O segundo clamor é o clamor do abandono. A pior coisa é ser abandonado. E Jesus foi abandonado por todos. A Bíblia diz que quando Jesus procura até Pedro, que falava: estou contigo, ele o negou. A multidão que ele alimentava, que ele olhava, mais ninguém. E quando ele olha para o céu, ele vê o trono vazio, porque até mesmo o Pai virou as costas. Foi aí que ele deu o segundo clamor, que está escrito em Mateus 15:34. E Jesus começa a clamar dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe tudo por quê Jesus estava passando? Olha para a cara do seu companheiro que está do seu lado aí, e eu quero que você olhe e diga assim: Jesus passou tudo isso por causa de você.